Vídeo 91, letra H, História. A peregrinação islâmica para Meca é um ritual pagão. Todos os anos, milhões de muçulmanos viajam para Meca para a peregrinação, a Hajj. O Islã obriga todas as pessoas fisicamente aptas e com meios financeiros a realizar a Hajj. A Hajj é um dos 5 pilares do islamismo. Mas a Hajj é um ritual verdadeiramente islâmico? Ou seja, foi o islamismo que iniciou esses rituais? Judeus e cristãos realizaram peregrinação a Meca alguma vez na sua história? Alguma vez Moisés, Jesus, Jonas, Elias, Davi ou Salomão realizaram os rituais da Hajj? E qual seria a razão para explicar por que isso nunca aconteceu? Para saber a resposta a estas perguntas e entender por que a peregrinação islâmica a Meca, a Hajj, é um ritual pagão que não tem nada a ver com as religiões abraâmicas, assista este vídeo até o fim. Eu vou apresentar 5 razões convincentes pelas quais a peregrinação islâmica Hajj é uma prática pagã e não tem nada a ver com o Deus de Abraão. A primeira razão é que os muçulmanos acreditam que a Kaaba é o lugar mais sagrado da face da terra, ainda mais sagrado do que o Templo do Monte em Jerusalém. Mas os livros religiosos cristãos e judeus não falam nada sobre a mais sagrada casa de Deus se situar no deserto da Arábia, que Adão a construiu e que foi reconstruída por Abraão e Ismael. Por que nenhum profeta jamais realizou a peregrinação a Meca? O Antigo e o Novo Testamentos mencionam centenas de profetas, mas nenhum se aventurou pelo deserto da Arábia para a peregrinação mais sagrada. Nem mesmo Moisés, enquanto vagava pelo deserto do Neguev. Moisés nunca foi a Meca. Salomão, Davi, Jesus, Jonas, Elias, Samuel, Jeremias nunca foram a Meca ou realizaram a Hajj. O islamismo considera Abraão como o construtor da Kaaba, mas de acordo com a Bíblia, Abraão nunca foi ao deserto da Arábia e nem disse a ninguém para realizar a peregrinação a Kaaba. Tudo isso só prova uma coisa: a Hajj não tem nada a ver com as religiões abraâmicas. A segunda razão é que o profeta Maomé considerava judeus e cristãos como seus aliados inicialmente, mas eles nunca o aceitaram como um profeta, muito embora ele afirmasse adorar o mesmo Deus. Por causa disso, Maomé parou de rezar virado para Jerusalém e passou a rezar virado para Meca, numa tentativa de apaziguar os árabes pagãos e atraí-los para a sua nova religião. Claro, apoiado em uma revelação do seu alter ego Alá para agradar a Maomé. Me refiro ao Corão, capítulo 2, versículo 144. Então, Maomé incorporou a Kaaba pagã de Meca e sua peregrinação na sua nova religião. Para justificar esta mudança, Maomé inventou uma história, dizendo que a Kaaba havia sido construída por Abraão e Ismael. Mas, se a Kaaba foi construída por Abraão e Ismael, por que os muçulmanos perderam mais de uma década rezando na direção de Jerusalém? Por que temos essa impressão de que Maomé vive inventando histórias a cada nova situação? Como os seguidores de Maomé eram tão ignorantes como ele, eles engoliram a história. Os muçulmanos que me perdoem de chamar Maomé de ignorante, mas é possível provar. Quando perguntado por um seguidor quando a Kaaba e o Templo em Jerusalém foram construídos, Maomé disse que o Templo em Jerusalém foi construído 40 anos depois da Kaaba. Sahih al-Bukhari 3366. Isso, claro, não faz sentido. Considera-se que Abraão viveu no século 20 a.C. e que o rei Salomão construiu o primeiro templo no século 10 a.C. A diferença é de 1000 anos e não 40. Maomé está errado. Não é possível crer em Maomé com respeito à época da construção da Kaaba. E sem Maomé inventando histórias sobre Abraão e Ismael e a Kaaba, a única evidência que temos é que muçulmanos estão se curvando para um templo pagão, estão fazendo uma peregrinação para um templo pagão e andando em círculos 7 vezes ao redor de um templo pagão. A propósito, por que 7 vezes? O número de vezes que se anda em torno da Kaaba é 7 vezes, coincidindo com o número de planetas conhecidos na Antiguidade. Segundo a visão geocêntrica, cada um dos planetas, os objetos celestes sagrados, circula em torno da Terra e cada planeta representa uma divindade. Logo, circular em torno da Kaaba representa adorar cada uma das divindades. Mais pagão do que isso é impossível. E esse ritual pagão é um dos 5 pilares do islamismo. Os muçulmanos dizem que o islamismo é monoteísta. Os muçulmanos estão sendo enganados.
A terceira razão está ligada ao fato bem conhecido do costume pagão extremamente antigo de construir casas especiais para abrigar pedras sagradas. Se acreditava que essas pedras eram de origem celestial. Esses edifícios sagrados existiam do Iêmen a Roma e eram chamados de Bétilo, Betel, palavra de origem semítica. Muçulmanos chamam a Kaaba de Batala. O Hadith 4355 de Sahih Bukhari menciona a Kaaba de Dhul il-Khalasa. Neste hadith, Maomé ordenou a destruição desta Kaaba. As pedras colocadas nesses templos funcionavam como uma suposta ligação com uma divindade. A arqueologia e a história fornecem amplas evidências para provar que a Kaaba era uma construção pagã e a sua peregrinação um ritual pagão. A quarta razão é que a história islâmica não menciona nem cristãos nem judeus realizando a peregrinação Hajj, apenas os pagãos da Arábia. Os livros sagrados islâmicos fornecem detalhes completos da Hajj pagã antes do islamismo. E, igualmente, os primeiros muçulmanos consideravam os rituais da Hajj como paganismo, mas foram obrigados a mudar de opinião por causa de Maomé. De acordo com Sahih Bukhari, o Hadith 1648, os primeiros muçulmanos consideravam andar entre os dois pequenos afloramentos rochosos, chamados de Safa e Marwa, um ritual pagão, e não gostavam dele. Então, para resolver o problema, como em um passe de mágica, Maomé revelou o versículo 158 do capítulo 2 do Alcorão, dizendo que Safa e Marwa fazem parte dos símbolos de Alá. Os muçulmanos também não gostavam de beijar a Pedra Negra, considerando isso um ritual pagão. O Hadith 1597 de Sahih Bukhari narra Umar, que viria a ser o segundo califa, afirmando que se ele não tivesse visto o mensageiro de Alá, Maomé, beijando a Pedra Negra, ele nunca a beijaria. Da mesma forma, em Bukhari, no Hadith número 1643, Aisha, a esposa criança de Maomé, menciona que vestir Irã também era uma prática pagã para homenagear a deusa Al-Manat. Após a conquista militar muçulmana de Meca, em 630, os pagãos continuaram livres para realizar a Hajj, e pagãos e muçulmanos continuaram realizando a Hajj juntos até 632. Mas em 632, Abu Bakr comandou a Hajj naquele ano, sob as ordens de Maomé. De acordo com o Sahih Bukhari, Hadith 4363, ele baniu os pagãos de fazerem peregrinação à Kaaba. O pretexto foi uma revelação de Maomé, contida no Alcorão, capítulo 9, versículo 28, que acusa os pagãos de serem impuros e por isso não terem mais permissão para entrar na casa de Alá. Fica aqui a dúvida do porquê Alá resolveu mudar de opinião após 2 anos. Pelo mencionado anteriormente, fica claro que os próprios muçulmanos consideravam os rituais da Hajj como práticas pagãs. A razão para tal descrença na peregrinação Hajj por parte dos muçulmanos foi a presença de judeus e cristãos na Arábia, que nunca consideraram a Kaaba e a Hajj como sagrados e nunca participaram nelas. Foi por isso que os muçulmanos recém-convertidos sabiam que a Hajj não tinha nada a ver com o Deus de Abraão. Esses muçulmanos eram viajantes frequentes para a terra de Israel e para outras partes do Império Romano, e eles sabiam que tais peregrinações pagãs não tinham ligação com Abraão, Moisés ou Jesus. A quinta e última razão é mais importante para acreditar que a Hajj é um ritual pagão e a razão é o próprio Alcorão. Quando perguntamos por que os profetas nunca fizeram a Hajj, os muçulmanos de hoje são levados a dizer que cristãos e judeus removeram a menção de Meca e da Hajj da Bíblia. É claro que eles não podem provar isso e usam esse argumento esfarrapado como uma válvula de escape. Mas no próprio Alcorão, nenhum profeta, além de Abraão, é mencionado como realizando a Hajj em Meca. O próprio profeta Maomé orou em direção a Jerusalém no início da sua vida profética, mas ele mudou de direção mais tarde e declarou que a Kaaba era mais sagrada do que o Templo do Monte em Jerusalém. O profeta disse que a Kaaba foi a primeira casa construída por Adão e, mais tarde, reconstruída por Abraão e Ismael. Ele também mudou a história, dizendo que Ismael e não Isaac iria ser sacrificado por Abraão em Meca e não na terra de Israel. Ele disse que Agar e Ismael estavam em Meca e a Pedra Negra desceu do paraíso. Maomé mudou o filho sacrificial de Isaac para Ismael para fazer de Meca o lugar mais sagrado da terra. Então, já que o Alcorão nunca menciona nenhum profeta vindo para Meca, o próprio Alcorão desacredita Meca, a Kaaba
e a prática da Hajj. Com o conteúdo deste vídeo, você aprendeu que a Kaaba era um templo pagão, sua peregrinação era um ritual pagão e o Deus abraâmico não tem nada a ver com isso. Mas para apaziguar seus parentes pagãos, o profeta Maomé os incluiu no islamismo como um lugar sagrado e fez da Hajj um ritual islâmico. O islamismo tornou-se, deste modo, como o maior exportador do paganismo na história. E obrigado por assistir até aqui. Por favor, dê um like no vídeo, compartilhe-o. Se possível, se inscreva no canal no YouTube e também nos outros canais que eu tenho, no Rumble, no BitChute e no Odysee, para tentar fugir da censura do YouTube. Se bem que agora existe uma censura ao Rumble no Brasil, né? Bem, até a próxima.